Bom dia, sexto ano, né, turma? Hoje iremos dar início ao nosso capítulo 4, né, que se chama Estudando as Misturas, né? Hoje será explicada a primeira parte do nosso capítulo. A tia quer que vocês peguem o livro, gente, e coloquem na página 248. Bem aqui na página 248, a gente vai estar falando sobre a questão de substâncias, né? Vamos estar falando sobre substâncias e misturas, né? Mas para falarmos de substâncias e misturas, a gente tem que saber primeiro, né, o que é matéria, né? Tudo, gente, o que existe ao nosso redor, né, e ocupa lugar no espaço e tem massa é chamado de matéria, né? A matéria, gente, ela é formada por partes, né? Por partes, as partes menores, né, que nós chamamos de átomos. E esses átomos, gente, são de diferentes tipos, como o que tem bem aqui na imagem. Ó, a matéria é formada de pequenas partes que a gente chama de átomos, e esses átomos são de diferentes tipos, como eu falei. Temos o átomo aqui de oxigênio, é um tipo de átomo, e temos o átomo de hidrogênio, é outro tipo de átomo. Quando esses átomos, gente, eles interagem, né, um com o outro, né, eles irão formar estruturas mais complexas, né? E aí nós vamos chamar essas estruturas de quê? De moléculas, né? Que é o que exatamente representando aqui a imagem ao lado, ó. Bem aqui eu tenho um átomo de cada. Quando esses átomos interagem, tá aqui, ó. Aí não vai, não mais de átomo, vai formar o quê? Moléculas. Bem aqui, ó. Os átomos de oxigênio, né? Se juntaram e formaram a molécula de quê? Molécula de oxigênio. Os átomos, né, de hidrogênio interagiram e formaram a molécula de quê? De gás hidrogênio, né? Então, gente, a gente segue como se fosse uma sequência para formar a matéria, né? Primeiro, né, vem um átomo, aí átomos se juntam e formam as moléculas, e as moléculas vão lá, né, interagem umas com as outras e formam a matéria, né, gente? E, gente, de acordo, gente, com as moléculas, né, as moléculas que compõem, né, as matérias, elas vão ser classificadas, elas vão ser classificadas em substâncias ou misturas, que é o que a gente vai ver bem aqui na página 249. Iremos ver a questão das substâncias, né? Primeiro, substâncias, gente, a matéria, gente, ela pode ser constituída por uma ou mais substâncias. E essas substâncias, gente, pode ser simples, elas vão poder ser simples ou compostas. Quando é que elas vão ser simples? Quando elas são formadas por apenas um tipo de átomo. Exemplo, né, que a gente tem o do diamante bem aqui, ó, que é exatamente nessa imagem aqui, ó. O diamante, por exemplo, é uma substância simples, pois é formada por apenas um átomo de carbono. E quando ela é composta, né, ela é formada por mais de um átomo. Aí o exemplo que a gente tem, que é até o exemplo do livro, né, é o gelo seco, ó. O gelo seco, por exemplo, é uma substância composta, pois é formado por átomos de carbono e de oxigênio. Eu vejo que eu tenho dois, né? Então, ela é composta, né? Indo para a página 250, gente, iremos ter, né, a questão das misturas, né? Misturas, gente, né, é a junção de duas ou mais substâncias, né? Exemplo, né? Se a gente analisar, né? Se analisarmos a água mineral, né? Iremos identificar outros componentes além da água, né? Dá pra gente perceber exatamente quando a gente lê o rótulo, né? Isso aqui é uma imagenzinha do rótulo, ó. A gente percebe que a mistura é a junção de substâncias, né? Indo para a página 251, gente, iremos ter, né, a maior parte, gente, das coisas, né, a maior parte das coisas que temos contato no nosso dia a dia é uma mistura, né? Tipo, um exemplo que eu posso dar, né? Rochas, né? O solo, o ar, né? Os alimentos que ingerimos, né? Bem aqui, gente, na página 251, vai falar
dos tipos de misturas que temos. Temos as misturas que elas são homogêneas, né? Que é a que a gente vai ver agora. E temos as misturas que elas são heterogêneas, né? O que é que são as misturas, gente, no caso, homogêneas, né? Vão ser aquelas, gente, que possuem a mesma composição e propriedades em todo o seu volume, né? E não é possível também, a gente caracteriza, a gente perceber as substâncias que a compõem. Né? A gente não consegue perceber. Exemplo, né? Daquele vídeo de vocês, ele mostra o chinelo, né? Não conseguimos perceber os materiais que o compõem. É uma coisa tal. Então, é uma mistura o quê? Homogênea. Outro exemplo, né? Que tem a calota de um carro, né? Também tem as ligas, né? As ligas metálicas, né? São formadas por né? Ou mais materiais. Mas quando se mistura, a gente não consegue ver. Então, é mistura o quê? Homogênea, né? Quando eu pego um copo d'água, né? Eu coloco um pouco de açúcar, né? O que é que vai acontecer ali? Quando eu misturar, eu não vou conseguir identificar, né? O que é o açúcar e o que é a água. Claro que a gente tem que ter base na quantidade, né? Tanto de água como a quantidade de açúcar. Para essa mistura ser homogênea. Na página 252, gente, tem a questão das misturas heterogêneas, né? Que vão ser aquelas, né, que não apresentam a mesma composição, né, e propriedades, né, em todo o volume, né, em todo o volume que há. Ao contrário das homogêneas, gente, podemos perceber as diferentes substâncias, né? Um exemplo que a gente tem bem aqui, ó, na imagem, ó, o exemplo da água e do óleo, né? A gente percebe nitidamente, né, o óleo e a água, então não se mistura, a gente consegue perceber, né, as substâncias que estão. Então, é uma mistura o quê? Heterogênea. Bem aqui também, né? O granito, né? O granito a gente consegue perceber os componentes do granito. Mica, quartzo, feldespato, né? Então, a gente consegue, gente, analisar, né, as partes que o compõem. Então, é mistura o quê? Mistura heterogênea. É uma observação bem aqui, gente. É muito importante referente ao sangue. Ó, o sangue é formado por diferentes células e fragmentos celulares, imersos a uma porção líquida, o plasma, né? Que é quem compõe o sangue, o líquido em si, a gente chama de plasma. A olho nu, esse tecido aparenta ser uma mistura homogênea. No entanto, o sangue é considerado uma mistura heterogênea. Isso fica evidente após o processo laboratorial, chamado centrifugação, que separa o sangue e as fases. Quer dizer, quando a gente olha o sangue, a gente vendo assim, quando a gente se corta, a gente nota que a mistura, a gente acha que a mistura é homogênea. Só porque os componentes que fazem parte do sangue são tão minúsculos, só dá pra gente perceber em laboratório. Na verdade, o sangue é uma mistura o quê? Heterogênea, porque é impossível a gente ver a olho nu. A gente teria que ter um auxílio de algo, né? Que no caso será o microscópio, para poder analisar, viu? Indo para a página 253, gente, vamos falar agora sobre a questão da solubilidade das substâncias, né? Nas soluções, gente, né? Nas soluções, as substâncias, né, que as compõem não são, né, o que é solubilidade, né? Nas soluções, gente, as substâncias que as compõem não são identificadas, né, visualmente. Elas vão fazer o quê? Elas se misturam de maneira que todo o volume, né, apresente as mesmas características, né? Solubilidade, o ato de dissolver, né, algo e aquilo se misturar e a gente não conseguir visualizar, né? Outra coisa também, né, gente? Isso acontece exatamente porque, né, uma substância dissolve a outra. As substâncias que formam, gente, uma solução são chamadas, né? Presta atenção, substâncias que formam uma solução, gente, a gente chama de soluto, né? E solvente, né? O que é que seria o soluto? Soluto é a substância dissolvida. E solvente é o que dissolve, né? Tipo, bem aqui, ó, ele fala uma atividade prática, né? Ele pede para você fazer o quê? Para você, ó. Pegar 2 copos plásticos transparentes, né, 150 ml, sal e açúcar,
né? Aí ele pede na letra A, adicione água aos copos até completar a cerca, né? No texto de sua capacidade. Letra B, em um dos copos acrescente uma colher de sal, mexa e aguarde. No outro copo, adicione uma colher de açúcar, mexa e aguarde. Você vai fazer as duas coisas no mesmo copo, só que em copos separados. Só que um você vai botar o sal e outro você vai botar o açúcar. Aí ele pergunta, né? Primeiro, o que aconteceu com o sal e o açúcar adicionado à água após alguns minutos? O que aconteceu, né? O que aconteceu ali? Houve, né, uma solubilidade, né? E a gente não conseguiu identificar, né, quem era a água, quem era açúcar, quem era a água, quem era o sal. Como você classificaria as misturas de água e sal, de água e açúcar, né? Você diria que era homogêneo ou heterogêneo? Vão ser misturas o quê? Homogêneas, gente, porque a gente não vai conseguir o quê? Visualizar aquilo ali no momento que a gente misturou, né? Aí ele pede o seguinte, ó, pra gente entender isso aqui, ó. Nas misturas da atividade acima, identifique o soluto e o solvente. Lembrando o que, gente? Soluto é a substância dissolvida e solvente é o que dissolve. O que é soluto aqui? Mas se soluto é a substância dissolvida, então soluto vai ser quem? O sal e o açúcar. E quem é que está dissolvendo esse sal e o açúcar? Vai ser o solvente, que no caso o solvente vai ser quem? Vai ser a água, né? Sobre essa questão, gente, bem que também fala sobre a questão de concentração de uma substância, né? O que seria a concentração de uma substância, né, gente? Essa concentração é quando se define a quantidade de soluto de adsolvente, né? A solução pode ser, né? Essa solução, ela pode ser, indo para a página 254, né? Iremos ter o quê? Essa solução, né? Ela vai poder ser saturada, né? Que são aquelas que atingiram exatamente, presta atenção, são aquelas que atingiram exatamente o coeficiente de solubilidade. Isso quer dizer o quê, tia? Eu vou dar um exemplo. Se misturarmos, né, se a gente misturar 50 gramas de sal em 100 gramas de água, né, a 20 graus Celsius, por exemplo, veremos que 36 gramas irá ser dissolvidas, né, irá se dissolver, e o restante irá precipitar, formando, né, corpo lá no fundo, né, a gente vai conseguir visualizar. Então, a gente vai dizer que aquela solução está o quê? Saturada. Eu coloquei muita substância lá que a água não conseguiu o quê? A água não conseguiu dissolver, né? Já insaturada, gente, vai ser aquelas em que a quantidade de solutos dissolvidos, né, ainda não atingiu o coeficiente, né, da solubilidade. Tipo, né, exemplo, né? Se dissolvermos, né, se eu dissolver 15 gramas de sal, vamos supor, em 100 gramas de água, né? A 20 graus Celsius também, como eu falei na outra, né? Teremos uma solução insaturada, né? Exatamente por quê? Porque vai faltar 21 gramas, né? Para a gente atingir a quantidade máxima do soluto. Então, aquilo ali vai se misturar, né? Então, vou ter uma solução o quê? Insaturadas, né? Insaturada. Bem aqui na página 255, gente, a gente fala, né? Fala da questão de fatores que influenciam essa solubilidade, né? Consegue fazer a gente dissolver, né? A solubilidade, gente, de uma substância, né, se refere exatamente à quantidade máxima de soluto que se dissolverá em determinada quantidade de solvente, né? A temperatura, gente, né, é o único fator, né, capaz de modificar a solubilidade de um soluto, né, gente? Então, gente, a nossa primeira parte era essa. É essa, né, na verdade. A tia quer que quando vocês, né, visualizarem um vídeo, vocês coloquem um OK. A gente tem um controle maior, né, pra tia poder ter um controle de quem é que está realmente visualizando os vídeos, tá bom? Então, era isso, gente. Até a próxima explicação. Bom dia.